E aí pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira ou não queira, e mais um vídeo aqui para vocês, dando sequência, ao assunto atos administrativos. Agora nós vamos estudar a classificação dos atos administrativos. Tem este vídeo e muito possivelmente, quase certeza, ter um outro vídeo da classificação. Leva-se um certo tempo para se falar e tem esqueminhas aí a fazer, tá bom? Daqui a pouquinho nós voltamos. Vamos lá. Segunda parte, atos administrativos, classificação baseada na doutrina. É claro que você sabe muito bem que o direito, ele não é uma ciência exata, é uma ciência jurídica, uma ciência humana. Então você pode encontrar vários entendimentos sobre determinado assunto, ou seja, várias classificações, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, em forma de esquemas, a classificação que eu uso no meu material, nas minhas apostilas, perfeito? Repito, vou adotar aqui a sistemática dos esquemas. Vamos lá. São 10 esqueminhas. Aqui nesse quadro nós temos os 5 primeiros. Vamos lá. O ato 1, ato geral e ato individual. Você tem que saber diferenciar esses dois tipos de atos. O ato geral, ele não é nominado e não gera direito adquirido. O ato individual, por sua vez, é nominado e gera direito adquirido. Como é que é isso? A nomeação de um servidor público, de uma pessoa no concurso público, a nomeação de uma pessoa para um concurso público, não posso dizer que ainda é servidor, que só é servidor com a posse, mas a nomeação de uma pessoa aprovada no concurso público é um ato individual, porque ele é nominado. A pessoa que está sendo nomeada consta do documento, tá? Você está identificando a pessoa e gera direito adquirido a ela, no caso específico, direito adquirido à posse, desde que ela o faça dentro do prazo especificado e desde que apresente toda a documentação e exames que são solicitados. Está aqui um exemplo de ato individual. O ato geral, por exemplo, esses decretos que os governadores, que os prefeitos estão baixando agora para tentar impedir o avanço do novo coronavírus. Veja que nesse caso é um ato geral, se aplica a todas as pessoas que estejam dentro, obviamente, do raio de competência da autoridade que emitiu o decreto, e veja aí, não gera nenhum direito adquirido a essas pessoas. Tanto é que, uma vez terminado o estado de calamidade, esse decreto com certeza será revogado. Vamos agora para o segundo, ato 2, ato interno e ato externo. Ato interno são aqueles que circulam dentro das repartições públicas, não atingindo pessoas de fora, certo? Então, tem de circulação interna corporis, como se costuma dizer. Agora, interessante, o ato interno não necessita de publicação na imprensa oficial. A publicidade é dada no máximo ali nos flanelógrafos, ou seja, nos quadros de aviso da repartição. Diferentemente do ato externo, que necessita, para a sua validade, a publicação no DO, que é o Diário Oficial, como requisito aqui de validade, para que possa começar a gerar os efeitos. Por exemplo, a nomeação de uma pessoa aprovada no concurso só começa a gerar efeitos a partir da sua publicação na imprensa oficial. Então, a nomeação de uma pessoa em concurso público tanto é um ato individual como é um ato externo. O ato número 3, império, autoridade, gestão ou da administração ou de mero expediente. Aqui é bem tranquilo, Este aqui, de império ou autoridade, é a regra geral. São aqueles em que a administração pública pratica usando de sua supremacia
do interesse público sobre o interesse privado. Já os atos de gestão da administração são aqueles atos em que a administração pratica sem usar de sua supremacia. São atos que se assemelham muito a atos privados, como, por exemplo, a abertura de uma conta bancária para que um determinado município possa receber um recurso. É um exemplo de ato de gestão. O ato de império de autoridade, a administração pública adota, até porque é a regra geral, né? Os atos administrativos gozam de imperatividade. Já os atos de mero expediente são aqueles que movimentam processos e papéis nas repartições públicas, baseados aqui com o princípio do impulso oficial. Cabe à administração pública movimentar o processo até o seu resultado final, certo? Então são esses atos que movimentam, que encaminham de setor para setor até a solução final ao seu pedido. 4. Auto-executório, não auto-executório. Também é uma característica do ato administrativo. A regra geral é que o ato administrativo seja auto-executório, ou seja, a administração pública possa executar o ato sem ter a necessidade de buscar alguma autorização aí do Poder Judiciário. É a regra. A exceção são esses aqui, ó, não auto-executórios, como por exemplo a cobrança da dívida ativa. Por exemplo, o sujeito deve um IPTU ao município. Não pode a administração pública executar isso diretamente, buscar diretamente, mandar seus agentes diretamente na casa do devedor e lá cobrar. Não pode fazer isso. Só pode fazer na justiça. E o último, o ato 5. Ato simples, ato complexo, ato composto. Cai bastante. Aqui você tem o esqueminha. O ato simples, um único órgão, um único ato. A nomeação de um secretário estadual, por exemplo, é um ato simples. Para que um governador ou um prefeito nomeie o seu secretário, ele não precisa da autorização de nenhum outro poder, certo? Então, um ato simples, um único órgão, um único ato. Já o complexo, mais de um órgão e um único ato. Então, no caso do complexo, eu preciso da manifestação de vontade de mais de um órgão, que são órgãos diferentes, para que esse ato nasça. Então, no complexo, você tem 2 ou mais órgãos, um único ato. 2 exemplos que caem bastante. Olha aí, primeiro, a nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal, escolhido aí pelo presidente da República, porém deve passar por uma sabatina no Senado Federal. Somente com esses duas providências, esses 2 momentos que são feitos nesses 2 órgãos diferentes, é que a pessoa pode se considerar nomeada ministro do Supremo Tribunal Federal. A aposentadoria no serviço público. O órgão de origem é o primeiro órgão que analisa o seu pedido, analisa toda a documentação e dá o aval, dá o parecer se você pode se aposentar ou não. Porém, essa aposentadoria, esse processo de aposentadoria tem que ser encaminhado ao importante órgão Tribunal de Contas, que é um órgão de controle e fiscalização. Somente quando ele dá o aval é que efetivamente o processo de aposentadoria se consolida. Tá? Então, 2 exemplos que caem bastante. Por fim, encerrando aqui nosso vídeo, o ato composto, que é aquele formado em um único órgão, ó, já que é um ato composto, então é uma mistura de atos. Você tem 2 atos aqui, um ato principal e um ato complementar. Tá? A fusão do ato principal com o complementar forma o ato composto. Vou citar aqui 2 exemplos interessantes. Primeiro, a concessão de férias é um ato composto. O ato principal é um documento de férias em si, é o ato que concede as férias, e o ato complementar é aquele que dá o ok. Olha aí, tanto é que essas palavrinhas são típicas de ato composto. Aprovo, ok, de acordo, certo? Exemplo típico da presença de um ato composto aqui. Você só pode tirar férias quando o seu superior hierárquico, quando o seu autoridade competente der o ok ali no seu documento. Olha esse exemplo também muito interessante. Dispensa de licitação. Vocês sabem que a regra geral é fazer licitação, mas você tem lá o artigo 24, que estabelece várias situações de dispensa de licitação. Pois bem, precisa de um parecer.
Esse processo aqui é encaminhado à procuradoria, você tem um procurador-chefe, ele distribui para um procurador do município, ele elabora o parecer e este parecer precisa do ok do procurador lá, chefe. Somente quando existe esse ok do procurador-chefe é que aquele parecer, enfim, tem força jurídica, certo? Outra coisa também, essa dispensa de licitação, esse parecer é encaminhado lá à autoridade competente, ela precisa homologar e publicar dentro do prazo estabelecido para lei, senão não terá validade esse processo, esse procedimento. Beleza, pessoal? Vamos lá. É isso aí, muito obrigado aí por mais uma vez vocês estarem acompanhando o vídeo. Nosso canal tem crescido bastante. Espero que essa situação toda de calamidade pública passe, para que a nossa vida volte ao normal, tá? Até lá, claro, vamos estudar. Tempo é matéria-prima que não se recupera. Não esqueçam disso. Até o próximo vídeo. Valeu!